Bom, agora falando de mão de obra, nessa aula eu nem precisava falar dos escravos, mas eu vou colocar aqui, tá? Pra gente já, porque é sempre importante relembrar. A gente tem algumas leis que vão meio que tentar barrar a escravidão aqui no Brasil. A primeira grande lei, ela surgiu anteriormente, lá em 1826 e 1830, mas isso a gente vai ter uma aula só para falar disso, tá? E o que vai acontecer? Mas a lei de grande impacto foi a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que foi de 1850. Essa daqui extinguia, dentro de terras brasileiras, tá, o tráfico negreiro, mas o tráfico negreiro via mar, tá? Porque eles proibiam a entrada de novos escravos. Entenderam, gente? Proibia a entrada de escravos vindo pelo mar. E depois a gente vai ter a lei do ventre livre e também a lei do sexagenário. Gente, que isso vocês já sabem, é balela, né? Porque, principalmente na lei do ventre livre, se vocês forem ver, as crianças elas tinham que ficar sob supervisão do senhor até completar 21 anos. Então, gente, provavelmente essas crianças trabalhavam, nem que fosse fazendo trabalho doméstico ali, mas elas trabalhavam, tá? Ou eram vendidas, beleza? Burlavam ali a certidão de nascimento, faziam essas coisas. E a lei do sexagenário libertava escravos acima de 60 anos, que era quase impossível de acontecer. Aí o que ocorre? Por que eu falo tanto dessa lei aqui, da Eusébio de Queiroz? Porque, gente, ela vai permitir o tráfico interno. O que eu quero dizer com tráfico interno? Eu sou um fazendeiro lá em Pernambuco, estou passando por dificuldade financeira, eu posso vender o meu escravo para um fazendeiro aqui em São Paulo, que está conseguindo comprar. Entenderam? Isso vai ser muito comum aqui no Brasil nesse período, tá? Esse tráfico por terra vai ocorrer. E além disso, a gente ainda vai ter por mais que a igreja tente pedir, né? A gente também vai ter trabalho indígena forçado, vai ter uma série de coisas ainda que vai continuar ocorrendo nesse período. Mais uma coisa que é importante: os escravos, assim como eles tinham lá na época da mineração, eles vão ter aqui também na época do café, né, e também das outras plantações, a chamada brecha camponesa, que vai ser um espaço, que é um espaço muito importante para que os escravos eles consigam, né, plantar produtos de subsistência, ou seja, produtos do roçado, que a gente precisa para se alimentar. E com isso, gente, eles vão poder vender o excedente, conseguir alimentar todo mundo, e nisso eles vão conseguir até, quem sabe, comprar aí um pouquinho, comprar a sua liberdade, comprar a sua alforria. Alguns, né, vão falar que é a chamada brecha da liberdade. Era um espaço que o senhor dava para os escravos poderem plantar para eles aí a alimentação, ok? E aos poucos nós vamos ter a transição da mão de obra escrava para uma mão de obra imigrante. Os escravos, os imigrantes inicialmente, eles vão ser chamados de escravos brancos, tá? Porque vai ser muito difícil mudar a mentalidade do contratante de escravos. Ela não vai mudar assim tão fácil. Mas essa transição ela vai ser pautada na desvalorização do trabalho escravo negro, tá? Se valendo no preconceito racial e também no darwinismo social, tá? Falando que o negro trabalha de maneira mais lenta, que precisa de mão de obra especializada, que precisava de gente com facilidade de aprendizado. Uma série de coisas desse gênero aí vai ser utilizada para ter uma argumentação para trazer o imigrante para cá. Vai dar certo esse processo aí, né? A gente vai ter a entrada dos primeiros imigrantes no Brasil. Eles vão vir de países como a Itália e a Alemanha inicialmente. Por quê? Ah, gente, vocês estão falando assim, mas professor, tem muito português. Sim, tem português, mas esses imigrantes portugueses, eles têm um laço histórico com o Brasil que vem antes desse momento, tá? Por que eles vão vir daqui da Itália e da Alemanha? Porque elas estão passando pelo processo de unificação. E é um processo que é um pouco violento, tá? Então as pessoas têm muitas incertezas, então preferem encontrar esperanças em outros lugares. A maneira como eles vão vir vão ser por três sistemas: o sistema de parceria, o sistema subvencionado e o sistema de colonato, tá? Por exemplo, no sistema de parceria, o senhor de terras, né, ele era responsável por trazer o imigrante para cá. Só que assim, o imigrante, desde quando ele saía de lá da Itália, vou usar a Itália aqui como exemplo, para fazer contrato, fazer isso, ele estava sendo cobrado. Então ele já chegava na terra com uma dívida e essa dívida crescia de 6% ao ano, né? E assim, as outras coisas que eles precisavam aqui, como alimentação, essas coisas, também era cobrada. E era uma dívida que ela
era muito difícil de ser paga. E como que era dividida as terras? Cada família ela ia se tornar responsável por um pedaço de terra que tinha uma quantidade X de pé de café. Ela tinha que cuidar daquela produção. E o que era vendido do café, uma parte era paga para eles. E com isso eles conseguiam pagar essas dívidas, se é que conseguiam. Porque nesse período que só tinha esse sistema de parceria, o Brasil criou uma má fama incrível no internacional, vai lá na gringa, como o povo diz, e com isso as pessoas não queriam mais migrar para o Brasil. Então foi proposto um outro governo com parceria com o governo de São Paulo e também com o governo federal na época, que era o sistema subvencionado, que era assim, o Estado ia se responsabilizar por trazer o imigrante. Trazia, gente, não ia precisar pagar. Ia deixar esse imigrante em uma hospedaria, tá? E aí o que, que vai acontecer? O senhor de terras, quando ia lá pegar esse escravo, perdão, esse imigrante, ele era responsável por pagar todas as despesas do imigrante no primeiro ano de vida, como alimentação, estadia, e tinha que dar uma assistência justa. E também salário, tá? Aqui saiu assistência justa é salário, mas não é e salário, ok? E nisso era mais fácil aí para o imigrante conseguir se estabilizar aqui na Terra. Talvez ele não ia ter aí a promessa de ficar muito rico, mas ele conseguia se estabilizar assim. E depois a gente vai ter o famoso sistema de colonato, que o sistema de colonato funciona da seguinte maneira: o imigrante ele ganhava entre aspas, tá? Era arrendado ali um pedaço de terra para ele. Ele tinha que produzir uma quantidade X de café e daí, né, desse arrendamento, da quantidade de lucro, ele também conseguia tirar o sustento dele, tá? Mas é aquela coisa, quando eu digo colonato, já tenta imaginar lá na Idade Média, tá? Ele ficava preso àquela terra, ele não podia sair dali, tá bom? Porque senão ele quebrava contrato, ia aumentar a dívida, uma série de coisas. Ou seja, esse momento de entrada de mão de obra, gente, vai ser uma substituição, principalmente nessa região sudeste do Brasil, do escravo negro para o imigrante branco. E isso vai corresponder aos anseios que a gente vai ter na Europa, tá? De ter um país onde as pessoas consigam comprar mais produtos e, além disso, né, o esbranquecimento da pele também vai ser pautado em uma causa racial, isso daí também.